agora a gente começa o Escudo do Mestre, edição especial. Olá, ouvinte! Olá, ouvintes! Depois de muito tempo, pra vocês talvez não pareça tanto, mas muito tempo pra gente, desaparecidos aí, final de ano, festas, faculdade e atribulações mil. Foi difícil, foi um parto a gente voltar a gravar, mas estamos gravando. Porque, Hoje... como dito, episódio número 1, não haverá fadecast aqui. A gente demora, mas a gente volta, né? Demora, mas a gente volta. Bom, hoje nós temos um tema especial. Primeiro, na verdade, a gente vai falar sobre o futuro do Escudo do Mestre, que vai passar por algumas reformulações. Por isso que esse aqui é o episódio especial e não tem uma numeração, não é o Escudo do Mestre 5. A gente não vai ser um Drops também, porque tem Drops demais na Terceira Terra. É isso aí. Muito boa. A gente vai ser um House. Um House, beleza. Então, Escudo do Mestre House, gostei. Escudo do Mestre House, curti. Bom, então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai falar o futuro do Escudo do Mestre. A gente vai dar uma pausa, até por causa pra organizar as coisas aqui, depois do fim do ano. A gente volta com o Escudo do Mestre direitinho, no Escudo do Mestre número 5, no primeiro final de semana de fevereiro. Tá pertinho, gente. E aí a gente espera conseguir manter uma frequência de episódios mais direto, né? Mais assim, frequente. A ideia é até essa data a gente conseguir ter mais uns episódios na manga, né? Os que a gente tinha acabou torrando com o final de ano, as provas. E a partir desse momento a gente poder mandar legal pra vocês, né? Já com uns 3, 4 episódios aí guardados pra futuras emergências. É isso aí. Aí não fica semana sem. Continua quinzenal, sem problemas. E é importante, muito importante dizer também que esse é o primeiro Escudo do Mestre, o Escudo do Mestre House aqui, que veio depois que a gente leu as opiniões e críticas da galera da Terceira Terra. É verdade. Pois é. E uma coisa... Nossos episódios até agora, né? Por incrível que pareça, todos a gente já tinha gravado antes de começar, né? Então toda hora era eu nos fóruns pedindo, gente, desculpa, a gente já tinha gravado. Gente, desculpa, a gente já tinha gravado. O episódio tem 2h30. Gente, desculpa. Mas não vai ter mais dessa. Primeiro porque a gente chegou à conclusão de que o Escudo do Mestre, ele é um podcast denso, a gente trata de assuntos com uma seriedade razoável, a gente tenta se aprofundar nos temas até onde nossos conhecimentos vão. Por consequência, o Escudo do Mestre é um podcast longo, não tem jeito. Eu espero que as pessoas que gostam de ouvir o Escudo do Mestre continuem ouvindo, mas é a nossa característica. Não dá para fazer o Escudo do Mestre com a qualidade que nós achamos que ele tem hoje em 1h e 45 minutos. Verdade. Então, essa é a primeira questão. O Escudo do Mestre continuará sendo um podcast longo, contudo, espero que continue sendo um podcast de qualidade, como vocês aí da Terceira Terra disseram que é. Esperem episódios de 4 horas daqui pra frente. Olha, não duvide, hein, cara. Vale lembrar que o podcast que ganhou o Origins esse ano tem 4h de média. Tá falando sério? Não sabia, não. Tem sim, eu escutava. É o Pathfinder Chronicles. Caramba, 4 horas de podcast é podcast, viu, cara? Mas é muito bom esse podcast. Eles chamam caras da paz. Pra todo podcast tem alguém da paz. É muito legal. Bacana. Mas bacana. Bom, sem mudar de assunto. E por falar em paz, o que nos leva a D&D... Nossa, lá vem. O Link. 2012 começou. Bombástico. Já chegou pra acabar com tudo. Com é isso aí, edição né, de D&D. Nossa, acho que eu e você, nenhum de nós dois estava esperando, né? De maneira nenhuma. A gente já tinha conversado sobre isso e nós até falávamos, tem os, como é que era? Os paranoicos da quinta edição. Não, né? os Doomsayers da quinta edição. Doomsayers da quinta edição. E olha aí, eles estão certos, né? Não é? Quem diria? Nostradamus previu agora, eles vão falar que tava lá nas o mundo profecias. acaba junto com a quinta edição. Boa. Mas o fato é que a gente resolveu, como é um assunto tão bombástico, né? A gente resolveu falar um pouquinho da quinta edição de D&D nesse House, que é o nosso... podcast só de hoje. para não perder, a gente vai dar algumas impressões do que a gente pensou, né, do que a gente gostaria. O Chess como um jogador de D&D inveterado, jogador de quarta edição. Eu como um hater de todas as edições. Pois é, com uma biblioteca considerável aqui de livros de D&D quarta edição. Boa. Então são coisas que são importantes pra gente. Para começar, é bom fazer um recapitular, assim, mais ou menos o que o Wizards falou. O que eles disseram, em resumo, foi que
vão ouvir a opinião da comunidade, que eles vão lançar para playtest aberto, que eles querem fazer o D&D para cada um, seu D&D, você poder customizar o seu D&D do jeito que você quiser. Não falaram muito mais coisa. Isso, mais o que eles já vinham falando nas colunas Legends and Lore, mais o que a gente vê nos blogs, que foi comentado nos blogs de pessoal que trabalha na Wizards. Por exemplo, o cara do Critical Hits, ele fez um post muito bom, sendo que ele já teve acesso à versão alfa da quinta edição de D&D. Cara. Mas ele não pôde divulgar nada. Ele só falou que, na opinião dele, alguns problemas que ele acha que existem no D&D foram atacados, esse tipo de coisa. Agora, algumas das minhas opiniões sobre o assunto. A gente vai revezando aí, Vitor. Beleza. Primeira opinião. Esse negócio de pedir a opinião do público é polêmico. É mamilos. Esse meme já tá perdendo a força, né? Daqui a pouco ninguém mais vai lembrar o que é isso. Mas você quer saber, eu não consigo falar polêmico sem falar mamilos, especialmente no podcast. Pode ser, né? Não sei porquê. Ficou pra mim. Justo. Bom, por que eu acho isso problemático? Na minha opinião, eu acho que tem duas maneiras de você fazer alguma coisa na indústria. Você pode inovar, ou você pode polir o que já existe, refinar o que já existe. Na minha sincera opinião, observando o mercado de smartphone, que é uma coisa que me interessa muito e que eu tô sempre tentando me manter atualizado, pode dar para fazer um paralelo aqui. A Apple, a famosa Apple, liderada pelo antigo Steve Jobs, falecido Steve Jobs, sempre teve uma política de não perguntar para ninguém o que eles querem. Você simplesmente faz e você inova ao fazer isso. Porque ao você não perguntar o que as pessoas querem, você tem que inovar, você tem mais possibilidade de fazer um produto que não esteja ligado àquilo que já existe. Se perguntar a uma pessoa o que ela quer, ela não vai poder falar para você uma coisa inovadora, porque a coisa inovadora não existe. Ela não tem como saber daquilo. Aquilo existe. Pelo menos é a minha opinião. Portanto, eu acho que se você quer inovar, você não pergunta o que as pessoas querem. Vide D&D quarta edição, ninguém perguntou nada e bem ou mal foi extremamente inovador. Justo. Enquanto, se você quer refinar, você quer polir o que já existe, você vai fazendo pesquisa de opinião. Por exemplo, a Samsung, que tem celulares com tela maior, tela HD, mais fino, que são coisas que as pessoas querem, mas ela não verdadeiramente inova ao lançar esses aparelhos. Eu acho, então, que essa filosofia do D&D pode ser problemática, porque ela tende a demonstrar que talvez o D&D esteja mais interessado em se polir, em se refinar, do que em se reinventar e verdadeiramente inovar, que é uma coisa que eu acho que o D&D neste momento precisa. O que você acha? Bom, eu acho o seguinte, o que eu gostaria, né, como eu gostaria que fosse a quinta edição, é partir para o caminho da inovação mesmo. É eles pegarem e pensarem o que eles podem trazer de novo para o jogo, né? Vamos mudar, vamos trazer algo que os jogadores não viram, uma nova experiência, ou qualquer coisa nesse sentido. Também é o que eu acho que é mais difícil de acontecer. Eu acho que não vai ser por aí o caminho. Também acho. Acho que o que vai acontecer realmente é eles trabalharem de novo na maneira como está a quarta edição, tentando, às vezes, tornar ela não tão engessada, permitindo uma customização maior. Uma coisa que eu aposto, que eu colocaria em minhas fichas talvez, assim, com, né, mais ou menos uma segurança, seria fazer um sistema de jogo que fosse independente do tabuleiro, mas que você pudesse usar se assim quisesse. O que nos leva a um outro ponto, posso comentar? À vontade. Que é a modularidade dessa proposta de D&D. Muita gente na internet está apostando que esse sistema novo vai ser modular, mais ou menos como o GURPS, mas mais drástico. Por causa desse sentido de você poder adaptar o jogo do jeito que você quiser. Então, se você quer jogar um jogo sem skill, você joga, para você poder ter aquela experiência clássica do Old Dragon da vida, né, do Old School. Você quer ter um jogo com tabuleiro tático, você põe as regras de tabuleiro tático. Você quer ter um jogo mais imaginativo, você põe em outros tipos de regra. Se for esse o caso, eu acho que não vai funcionar. Cara, foi como você falou, modular. Vide GURPS. Nós vemos aonde isso levou o GURPS. Sabe? Pois é. Eu acho que realmente não é por aí. É pulverizar os títulos ou as tendências. Imagina se eles resolvem fazer o seguinte, ó. Esse ano nós vamos fazer o D&D ser focado, se eles lançam um conjunto de regras genérico, digamos. Agora, esse ano nós vamos fazer o D&D ser focado em combate tático. Aí ano que vem o D&D vai ser focado em, sei lá, pesquisa e investigação. Imagina, que nem eles fazem hoje em dia com cenários,
mas colocarem uma temática, assim... Eu acho que seria pior, cara. Então, foi o que eu falei. Imagina que merda. Não, seria terrível. Seria horrível. Mas eu acho isso difícil. No que eu aposto é que eles sigam um modelo parecido com o do Essentials. O Essentials não foi lançado à toa. Na minha opinião, era um beta para algo que viria. Eu imagino que poderia vir um livro, assim, de regras básicas para D&D. Aí você tem um outro livro, pequenininho, barato talvez, não sei, no estilo do Essentials. Regras para combate tático. Regras para investigação e mistério. Regras para... sei lá, esse tipo de coisa, né? E cada um lançado num desses livros, você compra quantos desses você quiser e mistura no seu jogo como você preferir. Eu acho que talvez a coisa vá por aí. Se for por aí, eu realmente acho que não vai funcionar. Primeiro porque o crunch do sistema, a quantidade de regra vai ficar tão grande. Por mais que digam, é modular, você pode usar o que você quiser e tal. Não é assim que o RPG funciona. As pessoas gostam de saber todas as regras até para ver quais delas se aplicam melhor ao seu jogo. Então, eu não sei se isso vai dar muito certo. Diga. Não, pode comentar. A gente não grava há um tempo, a gente tá meio truncado ainda. Perdi, peraí. Acabei perdendo o que eu ia falar. Eu tava na ponta da língua, era uma coisa que eu ia falar. Lembrei. A gente tava até conversando antes. Eu acho que tem essa coisa deles de quererem abarcar todos os jogadores. Entendeu? Fazer uma edição que pegue os caras que ele já tem, o cara que gosta do combate tático, pegue de novo o cara que resolveu migrar pro Pathfinder, pegue o cara que prefira, sei lá, talvez um sistema um pouco mais indie, alguma coisa assim, um pouco mais narrativa. Eu acho que o que eles estão tentando fazer com isso, nesse sentido, seria pegar todos os jogadores. E eu acho isso um erro, me desculpem. Eu acho que quando eles optaram por ser um jogo tático, eles pegaram uma fatia do mercado. Eles pegaram jogadores que queriam um jogo de fantasia tático. E me corrijam se eu estiver errado, se alguém aí tem uma opinião diferente. Mas pelo que eu vejo, pelo que eu escuto das pessoas, se a sua pegada é essa, se é isso que você quer, que é usar tabuleiro para fazer combate tático, quarta edição é o seu jogo. De fato. Você vai gostar, entendeu? Então acho que eles já pegaram essa fatia do mercado. Aí era manter isso, sabe? Pode ser. O problema que eu acho que a Wizards não percebeu é que é impossível ela ter hoje a hegemonia que ela teve na época da OGL. E por vários motivos. O mercado de RPG ele cresceu e amadureceu. Não que ele necessariamente tenha se expandido, mas ele se amadureceu. Se amadureceu, ficou feio. Ele amadureceu. Por quê? Hoje em dia você tem diversos sistemas indies que funcionam. Você tem diversos sistemas de editoras menores que têm o seu lugar, seu espaço sombra, e que ninguém vai trocar. Quem joga Warhammer não vai jogar D&D. Quem joga Pathfinder, por mais que Pathfinder seja D&D também, por assim dizer, não vai jogar o novo D&D. Eles têm que entender que o máximo que eles podem ter é uma fatia do mercado, maior ou menor. Mas ter quase o mercado inteiro, como eles tiveram um dia, não vai mais acontecer. D&D está perdendo o que ele teve de ser sinônimo do RPG. Pro leigo... pro leigo ainda isso que eu ia falar. Ainda é uma marca muito forte, um nome muito forte, mas ele não é mais aquilo, sabe? Não é mais um sistema para todos dominar, sabe? E não tem nenhum sistema que possa ser isso. O RPG não é mais isso. Tanto por ele ter se tornado um jogo de nicho cada vez mais expressivamente. Você tem menos jogadores novos no RPG e mais jogadores que já gostam de RPG há muito tempo e têm suas preferências. Você atende a esses nichos. É lucrativo? É lucrativo. São grandes as tiragens? São. Mas não dá para atender a todos. Não dá mais para ser o que eles eram antes. Por isso eu acho que a Wizards falha ao não escolher um público e se focar nele. Exato. É o que eu tô... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que tem alguma chance deles, voltarem atrás e fazer algo parecido com o Pathfinder? Eu acho que tem grandes chances até. Algo assim, porque se for isso, me desculpe, mas assim, o próprio Pathfinder não tem mais, o que você vai fazer mais ali em cima, sabe? Já tem esse sistema D20 já tá aí há tantos anos, tantas vezes modificado, que a gente não viu ainda, sabe? Pra você dar um passo atrás e querer voltar pro que ele era. Exato. Acho que já tá saturado, essa é a ideia, sabe? Já tá saturado. Seria a coisa de dar um pulo agora, como eles fizeram talvez, da segunda para a terceira edição. Pode ser.
tentar dar um salto desses. Pode ser. E não vão conseguir fazê-lo pegando o pessoal da velha guarda e falando, olha galera, agora com D&D quinta edição você pode jogar D&D. Se o cara quer jogar D&D, ele joga D&D. Eles têm que entender isso, que eles precisam de algo que a quarta edição teve potencial para ser, mas não conseguiu. Eles precisam de um sistema que quebre barreiras, que seja inovador, que seja diferente. Eles precisam, na minha opinião, de alguma coisa que faça as pessoas pensarem e falarem: eu quero jogar fantasia medieval. Uau, este sistema é ótimo para isso. Não importa qual fantasia medieval eu vou jogar. Esse sistema é demais para fantasia medieval. É isso que eles precisam fazer. Mas eu não acho que eles vão conseguir. Aí cairia pro meu sonho dourado de ver o D&D se tornando um jogo com aquela pegada indie, sabe? Aqueles atributos estranhos e abertos, tipo coragem, valor, nananá. E aí você poder jogar. Porque, sinceramente, assim, a minha cabeça de hoje em dia é isso que dá o feeling, entendeu? É isso que me deixa com vontade de pensar, nossa, isso é uma fantasia heróica, isso é um não sei o que, é uma jornada, não é mais força 15, bônus de mais 2 no dano, entendeu? Pra mim. Tá, eu já tenho uma opinião um pouco diferente. Você imagina que tem uma opinião oposta, né? Tanto, na verdade nem tão oposta, eu acho que tem jogos que tem que ser assim mesmo, mas eu não acho que todo jogo tem que ser assim. E eu acho que jogos mais clássicos, eles têm que, pra você jogar D&D, ele tem que ter uma certa estrutura, pra você ter aquele feeling de jogar D&D, sabe? Você tem que matar monstros, pegar tesouro, ganhar loot e passar de nível. Isso é o núcleo do D&D. Não dá pra mexer nisso. Assim como é núcleo do D&D, força, carisma, destreza, inteligência, constituição, eu acho que são coisas que definem o sistema. A questão é como você utiliza esses atributos. No passado, eles já foram coisas mais simulacionistas. Já tentaram reproduzir uma realidade daquele personagem com aqueles atributos. Você tem força 15, você é forte, você dá dano no melee. Você tem inteligência alta, você tem muita perícia, mas você não... E é um bom mago, mas isso não muda nada. Sua capacidade de bater em alguém. Você tem, sei lá, wisdom alta, você é um cara sábio e você é muito perceptivo e tudo mais, bom clérigo. Mas você não vai bater mais forte em alguém por causa disso. Houve essa época. Houve a quarta edição em que os atributos nada mais eram do que um bônus na sua ficha. Você ia jogar com um Avenger no D&D quarta edição e você... Sinto muito, cara. Você bate com Wisdom. Você pega uma Two Hands e bate com Wisdom. Cara, isso eu nunca comprei isso, velho. Tinha até um motivational poster que era uma velhinha assim, de uns 80 anos segurando uma Two Hands, cara. Uma mulher de verdade, tinha uma foto de segurando uma Two Hands escrito embaixo, Avenger. Porque é isso, né, cara? Sei lá, é umas decisões que talvez é aquela coisa, né? Focaram tanto no game que ficou esse treco estranho, sabe? Exato. Essa coisa. O que eu acho que o D&D precisa voltar a ter ele tem que voltar a ser romântico. Você tem que ler o livro do D&D, você tem que voltar a estar apaixonado por aquilo. Ter aquela pegada que você acha o livro gostoso de ler, que você vai lendo e você vai se imaginando envolvido naquele mundo de fantasia. Você lê uma classe de personagem, você pensa nas possibilidades de interação com aquele mundo fantástico. Você lê um item mágico e você vai se aprofundando cada vez mais, se imergindo cada vez mais naquele mundo de fantasia, que é uma coisa que o D&D 3.5 tinha muito bem e que a quarta edição não teve. Nossa, a quarta edição é tão genérico, o fluff da quarta edição é muito genérico, tanto nos livros originais quanto nos mais recentes, que apesar de terem mais fluff, ele tem a sensação de ser genérico. Cara, isso é tão forte assim que isso são muitas coisas, sabe? Não tô falando só sistema de regras, mas é design de livro, exato, é escrita, é a maneira como o cara apresenta o livro pra você, sabe? Dando um exemplo aqui, por exemplo é ótimo. Eu li nessas férias o Busca Final. O livro, ele se define a narrativa épica de fé, conhecimento e jornada, uma coisa assim. Cara, durante toda a leitura do livro, eu tinha a sensação de que isso é épico, isso é uma jornada de autoconhecimento, jornada do herói, sabe? Aquela coisa bem o herói de mil faces, Campbell. E no livro inteiro, sabe? Não é só... Lógico, a proposta gráfica dele é bonita, mas é simplória, não tem grandes ilustrações. Mas era a maneira até como o cara descrevia as regras.
que puxava isso pra você, sabe? Você ficava com aquela coisa, você sentia... O livro tinha uma sensação de honra, dever, glória quando você lia. Fogo isso. Não, é demais, cara. Numa comparação, eu li recentemente, não tão recentemente, mas o Dresden Files RPG. Boa. E a proposta do livro, eu achei demais, é que é um personagem do livro Dresden Files, da saga de livros, são 3 personagens, que eles resolvem escrever um RPG pra contar pros mortais a verdade do mundo sobrenatural. A ideia é ótima. E então o livro inteiro é no formato de um draft, né? De um livro de RPG mesmo. E tem nas laterais comentários desses personagens que são cheios de personalidade, discutindo regra, falando do sistema, comentando o mundo, riscando linha, falando, tira isso aqui que o mafioso tal vai ficar incomodado. Tudo dentro do mundo deles. É fantástico, você se sente... É um negócio brilhante pra você. E o livro é descrito de tal maneira... parece uma conversa. Tem tudo a ver com a proposta. E a proposta gráfica do livro inteiro é assim. Isso faz toda a diferença. Até aquelas coisinhas simples. A gente tava falando no dia nos livros da terceira edição, quando era o começo do capítulo, que parecia os esboços do Da Vinci. Exato. Né, que você via aquele papel meio papiro, assim, com uma coisa meio esboçada, com um esquema, tipo tinha um que era um homem vitruviano com armadura e sem armadura, não era? Tinha. Era fantástico essas coisas, cara, sabe? Coisas que te traziam pra dentro do mundo do jogo. Naquela época, você tinha, por exemplo, eu adorava os livros de Forgotten Realms, que a cor do papel do livro de Forgotten Realms era única do livro de Forgotten Realms e dos suplementos dele. Então, a cor do papel e os detalhes atrás do papel, né, que era desenhado, tinha umas coisas assim. Aquilo era fantástico. O de Eberron era diferente. Ler um livro de Forgotten Realms e ler um livro de Eberron parecia diferente até pelo papel que você pegava na mão. Uhum. Com a quarta edição, eles unificaram o padrão visual da coisa de uma maneira que ficou, na minha opinião, desinteressante. Eu gosto da quarta edição. Fundo branco, as ilustrações de 2 páginas, uma página e meia. Uma página e meia, todas quadradas, tirou aquela coisa de um cara recortado no meio do texto, que eu achava super legal. E o livro não é mais tão decorado, não é mais tão bonito. As ilustrações são mais genéricas, eu tenho essa impressão, pelo menos. E elas têm todas, talvez até por isso, elas têm todas o mesmo apelo visual, elas costumam manter o mesmo patamar de qualidade, que é bom. Não é excepcional, mas é bom. Mas não tem aquela coisa evocativa. É bonito, mas é genérico. Não é que nem você pegar um livro de Pathfinder que é cheio de personalidade, por exemplo. É aquela coisa que a gente conversava de identidade visual, né? Você pegava os livros da terceira edição... cara, eu era adolescente quando eu li. Eu adorava aquelas armaduras cheias de cor e fivelas, sabe? Eu achava aquilo... Eu estava acostumado com aquela fantasia medieval. Você pega os livros do AD&D segunda edição, né? E você olha aquela fantasia bem classicona, Rei Arthur e tal. Aí você troca pro outro, parece uma coisa punk, sabe? Uma coisa, o cabelo desgrenhado, um negócio com couro e uma maluquice total. Você fica, isso aqui, eu quero jogar isso, sabe? Eu quero viver essa aventura. E aí você vai pra quarta, é anime. Não que anime seja ruim per se, mas não tem nada a ver com o estilo do jogo. Não. Quer dizer, até, não sei. As ilustrações, não é que elas são feias, elas são bonitas, mas elas não remetem pra você uma identidade, né? Que você olha e você fala, porra, isso aqui, né? Você se identifica com aquilo. É diferente do Pathfinder, tem aqueles desenhos carregados, né? Tem aqueles os personagens... Nossa, tem um personagem que eu quero uma vez, acho que era o Bárbaro, a ilustração da Bárbara, é todo cheio de detalhe, assim, com trocentas mil armas, coisas, é até meio pesado de se ver, mas é o estilo da coisa, você pega, sabe? Eu não vou nem começar a falar das ilustrações de Warhammer 40k, isso fica para outro podcast, que senão eu vou me perder aqui. Mas o fato é que, só pra gente terminar essa conversa, né, pegar todos os pontos, o fato é que D&D, eu acho que ele tem que pensar em tudo isso para voltar a ser uma força no mercado. Tem que mudar a identidade visual, tem que ter uma constância nisso, tem que conquistar o jogador com a beleza do produto, tem que conquistar o jogador com aquele livro bonito que você gosta de ter na estante, que te chama pro jogo, e isso em conjunto com um texto muito bom, com um sistema de regras sólido, que não precisa ser o foco. Ao contrário, o sistema de regras a Wizards está esquecendo, eles estão muito preocupados com isso. Ele é um apoio pro jogo, ele não é o jogo. Exato. E por último, também, que eu acho que é importante comentar, a Wizards precisa se decidir numa proposta de negócios mais viável.
O modelo lançar 4, 5 livros por mês não funciona mais pra ninguém, nem pra D&D. É justo. Ela tem que entender que ela vai lançar um livro básico e que ela vai lançar suplementos, mas que esses suplementos têm que ser mais espaçados, têm que ser mais relevantes, mais bem pensados, de maior qualidade. Não pode ser aquele amontoado de coisa que eles lançavam antes. Não dá mais. Aquilo dá dinheiro no começo, dá, mas eventualmente cansa. Uhum. Justo. Bom, por mim são essas as nossas opiniões aqui do D&D quinta edição. E pra você? Eu fico assim. Por hoje eu estou satisfeito. Muito bem, muito bem. Eu acho apenas um último detalhe que será a cúpula do trovão especial de D&D quinta edição. Cúpula dos Trovões especial de D&D quinta edição? Exato. Meu Deus. Lógico, bem rapidinho, bem simples, mas veja só que cúpula do trovão interessante. Vitor, se você pudesse ter uma coisa no seu jogo de D&D quinta edição, que coisa seria? Se eu pudesse ter uma coisa... tem que ser do sistema de regra ou pode ser uma coisa mais genérica? Um sonho mesmo? Se você quiser. O que eu quiser? Que eles chamassem o John Wick pra participar da criação do sistema. Mandou bem. E você, Chess? Você que fez a pergunta? Exato. Pra mim, o D&D quinta edição perfeito, aquele assim que ia ser... enfim, né? O D&D, uma coisa que eu queria no D&D quinta edição é que junto com ele, ou muito próximo de com ele, fosse lançado um RPG de computador com usando as regras dele tão bom quanto o Baldur's Gate 2. Isso seria legal, hein? Puta merda. Agora foi. Faltou. A quarta edição faltou. Acho que até eu começaria a jogar se tivesse um bom jogo assim. Porque, cara, ia ser uma maneira tão forte de você chamar jogador pro jogo. Porque, assim, Dragon Age não foi um dos RPGs mais vendidos dos Estados Unidos por algum tempo, porque o jogo é fantástico. É bom, tá, beleza. Mas o jogo de videogame ajudou. Com certeza, né? Todo mundo, assim, até quem não joga D&D sabe o que é Neverwinter Nights. Uhum. Então, Wizards, fica de olho. E é isso, é o nosso Escudo do Mestre Drops. Aliás, Escudo do Mestre House. Escudo do Mestre House. De hoje. Então, ouvindo. Eu gostei disso, House. Único, né? Original. É diferente. A gente não perguntou pra ninguém se a gente queria que chamasse Escudo do Mestre House. Só House. já chegou e virou. A ideia é essa. Vocês nem sabiam, vocês estão achando super legal. A mesma coisa com o Cúpula do Trovão. A gente perguntou pra ninguém se vocês queriam ou não o Cúpula do Trovão, então vocês vão ter que engolir. Todos os episódios tem Cúpula do Trovão. É isso aí. Até os Halls. Até os Halls. Então, ouvintes, até a próxima e até o primeiro final de semana de fevereiro com o retorno triunfal do Escudo do Mestre. Preparem-se. Eu só digo isso. Preparem-se. E aliás, eu tive uma ideia para os Escudos do Mestre de agora. A gente quer dar uma dica do tema do próximo episódio. Legal. Eu vou dar uma dica do tema do próximo episódio. Dê. Beleza. Falou então, ouvintes. Até mais.